Olá, amigos. Adriana Moratória, áudio 11 da série Vontade. Nós falamos no áudio anterior que não adianta nós simplesmente ficarmos brigando com os nossos pensamentos ou simplesmente dizermos para nós, a partir de amanhã eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Porque, na verdade, nós continuamos fazendo tudo do mesmo jeito. Por que isso acontece? E o que nós poderíamos fazer para mudar isso? Primeiramente, entender como é que se forma um hábito. Quando um hábito se forma, ele envolve uma escolha, raciocínio. Ele envolve, inclusive, a área de raciocínio lógico, o nosso córtex pré-frontal. E depois, ele deixa de envolver essa área para se transferir para a área de comportamentos automáticos, a área dos gânglios basais, ou a área que cuida dos comportamentos que são realizados automaticamente sem nenhum raciocínio. Por exemplo, quando nós começamos a aprender a dirigir, se nós, logo no início, pudéssemos escanear o nosso cérebro, retirando um carro de ré da garagem, nós veríamos uma atividade intensa nessa área do raciocínio. E depois, de passado um tempo, se nós escaneássemos de novo, nós não veríamos nenhuma atividade na área do raciocínio. Por quê? Porque o cérebro interpreta que esse comportamento já não precisa de raciocínio mais e pode ser transferido para a área dos comportamentos automáticos. Isso é necessário porque, senão, nós não daríamos conta de todas as atividades que nós temos que realizar. Por exemplo, nós precisaríamos pensar e raciocinar até para escovar os dentes, para amarrar o cadarço de um tênis, e isso seria inviável. Então, há uma transferência, quando um comportamento se repete muito, para essa área dos comportamentos automáticos. De maneira que existem até pesquisas científicas que comprovam que pessoas que perderam em algum acidente essa área do raciocínio continuam desenvolvendo esses comportamentos que elas antes tinham de forma automática. Porque eles não estão gravados, eles não na área do raciocínio e nem requerem raciocínio para serem realizados. E entendendo isso, nós podemos, então, iniciar o raciocínio em cima de um hábito que nós queiramos mudar. E como nós fazemos isso? Primeiro, nós identificamos qual é a deixa, qual é o estímulo, qual é o gatilho. Em outras palavras, qual é a situação que deflagra aquele hábito que nós queremos mudar. Depois, identificamos qual é a rotina. E, por último, qual é a recompensa que está sendo buscada com aquela rotina. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Um exemplo também bem simples. Vamos supor que o hábito seja comer doces. Então, nós voltamos à fita e identificamos qual é a deixa, qual é o estímulo, qual é a situação que dispara em mim a vontade de comer doce. É a ansiedade? É o cansaço? É a tristeza? É a fome? Porque às vezes a pessoa ficou, por exemplo, tanto tempo sem comer, está com tanta fome que a primeira coisa que vem à cabeça é o doce. E depois identificamos qual é a rotina. Nesse nosso exemplo, a rotina é comer doces. E depois disso, identificamos qual é a recompensa que está sendo buscada. Se a deixa, o estímulo for, por exemplo, a ansiedade, a recompensa que está sendo buscada é o relaxamento. Se for o cansaço, logicamente a recompensa que está sendo buscada é o descanso. E assim por diante. Se for a tristeza, a recompensa que está sendo buscada é a alegria, no doce. Identificar esse trajeto do hábito, somente identificar esse trajeto do hábito já nos dá um maior poder sobre ele. Porque começa a trazer de volta a área que não estava mais sendo usada, que é o raciocínio. E começa a envolver a autoconsciência, num ato que já estava sendo feito de forma inconsciente. Mas isso só não basta, porque para retirar um hábito dessa área inconsciente, automática, nós vamos ter que persistir. Vai requerer de nós persistência. Vão acontecer alguns fracassos. Nós vamos precisar de repetições, de estratégias e, sobretudo, de persistência. Também é útil que nós possamos escolher um hábito que seja um hábito mestre.
O que é que nós chamamos de hábito mestre? Hábito mestre é um hábito que, uma vez que nós consigamos mudá-lo, essa mudança que nós fizemos transborda para várias situações das nossas vidas. Outros hábitos começam a ficar mais fáceis de serem eliminados. E isso acontece porque a força de vontade ela é como se fosse um músculo. Então, ela bem exercitada, a força se transborda para outras situações de nossa vida. É por isso que nós costumamos dizer que uma pessoa às vezes deu um salto quântico, porque uma vez eliminado um hábito mestre, todas as outras circunstâncias vão ficando mais fáceis de a pessoa ter um autodomínio, um controle. Mas também pode acontecer o contrário. A pessoa pode escolher um hábito muito difícil, e aí o rebote é contrário. Com uma força de vontade, é como se fosse um músculo, a pessoa se cansa, se decepciona. E aí aquela sensação de tristeza, desânimo, eu não vou conseguir mesmo, isso é só para os outros, só comigo que não dá certo, eu não vou conseguir, só eu que não consigo mudar, isso aqui não vai ter jeito. E daí a pouco a pessoa já desiste de mudar totalmente, isso não dá para mim, eu vou continuar com a minha vida de sempre. O que aconteceu? A sensação de desânimo, de fracasso, transbordou para todas as outras situações da vida. Por isso é necessário escolher um hábito que seja um hábito, de preferência um hábito mestre, mas que não seja um hábito difícil, que seja um hábito mais fácil, que seja mais possível de mudar. Às vezes as pessoas querem começar pela parte mais difícil, e isso não funciona, é muito simples. Se nós formos fazer uma prova para um concurso ou uma prova qualquer, quem é, em sã consciência, que vai achar que tem que começar pela matéria mais difícil para essa pessoa e pela questão mais difícil? E se você não conseguir resolver a questão, fica naquela questão, agarra ali, fica ali até você resolver. E é assim que a gente faz? Não precisa ser especialista para saber que, claro que não. Porque aquela sensação de que não vai dar conta da prova, de que não está sabendo nada, que não vai conseguir, transborda para todas as outras questões. E a pessoa se sai mal no teste, no concurso. Na vida acontece também isso. A força de vontade transborda. Isso são pesquisas de neurociência, são pesquisas realizadas com muito critério que identificam essas questões. Então, a força de vontade, o nosso estado de ânimo transborda para outras situações. Por isso, quando nós batemos sempre nessa tecla, as pessoas estranham. Escolha um hábito que seja mais fácil de mudar. Pode ser um hábito mestre, mas que seja mais fácil de mudar. A reclamação, por exemplo, é um desses hábitos, chamados hábito mestre, porque ela é capaz de mudar muitas outras situações a partir deste hábito. Por isso os grandes mestres sempre nos aconselham a deixar a lamúria, a reclamação. Mas você pode escolher outro, desde que não seja uma coisa muito difícil para você. Comece por uma coisa mais fácil. Então, a dica é essa. Identifique a deixa, a rotina, a recompensa. Escolha um hábito que não seja tão difícil e comece. Comece agora, para não deixar para as próximas encarnações, para as próximas existências. E, sobretudo, não desista. Confia. Você é capaz de mudar. Todos nós somos e todos os hábitos são alteráveis. Todos os hábitos são maleáveis, por mais complexos que sejam. Um abraço, obrigada e até a próxima.